Essa é a continuação de Legendary Car Island System. Mas, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, quero mais uma vez expressar minha imensa gratidão a todos, e muito obrigados por todos esses lindos e deliciosos comentários. Fico maravilhados lendo. Vamos juntos alcançar a grandeza desse canal. Já que vocês serão os sêniors de muitos novos inscritos que virão. Conto com o apoio de todos. Gratidão. Entrando na loja são recebidos por esta senhorita, que saudava a senhorita Fan, já que ela estava lá novamente. Enquanto Yang Shen pensava que aquela voz lhe parecia muito familiar, e ao olhar mais atentamente, ele percebe que é ela, a Wang Jiayi. A garota também fica surpresa ao ver Yang Shen entrar. A senhorita Fan pergunta se eles se conhecem. Ela responde que não tem certeza, pois faz muito tempo desde que ela viu um homem tão marcante, mencionando que se deixou levar um pouco pelo momento e, como a curiosidade a estava matando, ela pergunta se ele é o namorado de alguma delas. Ela responde que não, que é colega de classe da prima dela na universidade e dirige para o Uber. Além disso, ele estava cuidando da manutenção do seu próprio carro, então ela alugou o carro dele por um dia. Dizendo assim que eles que podem passear por conta própria e chamar para ela se precisarem. Essa garota, aparentemente grávida, acaba chamando Wang Jiayi para lá para ajudá-la com uma peça que tinha na mão, joga no rosto dela. E diz ironicamente, que sente muito, que não foi intencional. Claro, como ela está trabalhando e precisa agradar os clientes, ela diz que está tudo bem. Ela pergunta o que ele acha, se a peça caiu bem nela, e ela responde que não pode avaliar, pois ela está grávida e quer usar algo mais respeitoso. No entanto, novamente, a roupa larga a faz parecer muito gorda, e portanto, ela pergunta por que ela não pegar o vestido que experimentou inicialmente e o experimenta novamente. Irritada, Wang Jiayi pensa consigo mesma, que depois de experimentar quase 20 conjuntos de roupas, ela precisa experimentar a primeiro novamente. E diz que é uma pena isso. As outras pessoas que estão observando tudo se perguntem qual é o problema dela e por que ela acabou se envolvendo com um garoto rico, questionando o sentido de se exibir assim. Enquanto isso, sua outra amiga comenta que o namorado dela olhou para Wang Jiayi e parecia ter pensamentos impróprios, percebendo que estava provocando ela de propósito. A garota novamente trouxe a mesma peça que ela havia provado primeiro, dizendo que ela deveria experimentá-la novamente. No entanto, ela diz que também pode tentar encontrar uma roupa para Yao Yu, o seu namorado. Wang Jiayi pergunta a ele se também quer comprar roupas, mas essa mulher diz que se ele comprar, é um problema, pois ele precisa experimentar primeiro, e se ficar bem, ele comprará. Ela concorda e diz que o levará para a seção de roupas masculinas. No entanto, nesse momento, Wang Jiayi se sente um pouco mal e sai correndo do local. A senhorita Fan se aproxima e pergunta se ela está bem, ao que a Wang Jiayi responde que está um pouco indisposto pois está um pouco mal da garganta. Ela pergunta o que ela acha sobre a roupa que escolheu, e ela responde que acredita que o conjunto está bom, então elas devem experimentar. Enquanto ela olha para o protagonista, ela pensa que ele não deu uma única palavra de preocupação, como ele pode ser tão tranquilo. Nesse momento vestindo um elegante traje que lhe cai muito bem. Ela pergunta a ele se lhe parece bem, ao que ele responde que, do ponto de vista estético, ela está muito bem, mas é apenas uma opinião pessoal. Ela percebendo que Yang Shen tinha gostado decide comprá-lo, pedindo a Wang Jiayi para embrulhá-lo. Wang Jiayi concorda e diz que ela confia tanto no protagonista que parece que eles não são apenas colegas de classe. Ela responde que ela também não tem amigos homens, então pediu ao Yang Shen para dar sua referência. Bem, como a senhorita Fan a outra também queria a opinião do Yang Shen, ela pergunta a ele o que ele pensa daquele terno que ela estava usando. Yang Shen responde
que já disse que tem uma estética masculina heterossexual e não pode apreciar o estilo neutro dela. Dito isso, ela propõe ao protagonista que, já que ele está lá, por que ele não compra algumas roupas? Liang Shen, levantando-se, diz que está bem, ele comprará algo. Wang Jiayi diz a ele que o acompanharia, já que a seção de roupas masculinas fica no segundo andar. Uma vez no segundo andar, Yang Shen pergunta a ela por que ela vomitou um momento atrás, se ela estava doente. Wang Jiayi o acalma e diz que é porque está grávida dele. Isso deixa o protagonista chocado e ele pergunta como isso é possível. No entanto, ela tenta esquecer o que disse e pega uma peça de roupa para ele experimentar. Yang Shen acaba abraçando-a, o que a deixa toda corada. Ela lembra a ele que há vigilância na loja e ele precisa se acalmar, mas, Yang Shen, como todo macho alfa de respeito, a coloca contra a parede, e diz a ela que o que ela acabou de dizer precisa ser dito novamente. Ele quer escutar mais uma vez. Ela responde que ele já ouviu de qualquer maneira, então ele precisa descobrir por conta própria. Yang Shen pega a mão dela e diz que eles precisam confirmar se é verdade que ela está grávida dele. No entanto, ela diz com um sorriso no rosto que está apenas brincando, e que se ele realmente acreditasse que ela estava grávida, e diz que se trata apenas de um problema estomacal. Yang Shen fica desanimado com isso e diz como ela pode brincar com isso e ela diz que quem diria que ele poderia ser tão divertido, ele diz que não gosta de ser enganado e não gosta que brinquem com esse tipo de coisa. Ele pede que ela se apresse e encontre alguma roupa rapidamente. Ela se vira e diz a ele que sua reação foi muito boa e que, se ela realmente estivesse grávida dele, definitivamente daria à luz, e que vê-lo instantaneamente a fez se sentir muito melhor. Ela diz que uns certos clientes experimentaram mais de 20 peças naquele dia, e ainda estão dando voltas. Isso leva o Yang Shen a perguntar quem eles são e por que estão a torturando dessa maneira. A garota responde que essa mulher costumava ser sua colega e conseguiu se casar com aquele rico de segunda geração, mas esse garoto rico começou a olhar para ela de maneira insistente, e ela percebeu. Foi por isso que todo esse drama começou. A colega dela está grávida e quer que ela acompanhe aquele homem, mas isso a deixa realmente incomodada. A garota grávida interrompe a conversa e pergunta ao Wang Jiayi por que as peças ainda não estão prontas. Liang Shen, sendo maço alfa que é, toma a frente da sua dama, e diz a essa mulher que, se ela não pode pagar as roupas dali, não deve desperdiçar o tempo das pessoas, dizendo que, se ela não quer comprar, deve procurar outro lugar para experimentar as roupas e deixar a garota em paz. No entanto, gritando, ela pergunta ao Yang Shen quem ele é, e o chama de vagabundo. Perguntando o que ele está fazendo lá, como ele se atreve a entrar em uma loja de luxo assim. Yang Shen diz a ela que eles experimentaram mais de 20 conjuntos de roupas, mas não compraram nenhuma, questionando como eles têm a audácia de falar tanto. Ele vira-se para onde é Wang Jiayi, e diz a ela para escolher a roupa mais cara para ele, já que ninguém poderá usá-la até que ele saia. Isso faz com que Wang Jiayi lhe passe um traje. Yang Shen pergunta a ela se isso é o mais caro, mas ela apenas responde que já é hora dele parar, e não criar problemas. Vendo que não é o traje mais caro, ele se vira para as outras que estão lá e pergunta quem é o gerente da loja. A mesma, parecendo um pouco surpresa, pergunta se Yang Shen precisa de ajuda, se ele quer. Yang Shen diz a ela que quer comprar algumas das roupas masculinas mais caras da loja, mas a senhorita Wang Jiayi precisa acompanhá-lo enquanto ele escolhe, perguntando se isso está bem. A gerente responde que claro, que é um prazer atendê-lo. A mesma se aproxima de Wang Jiayi e diz a ela que, a partir de agora, será responsável por vestir Yang Shen e não precisará se preocupar com outras coisas. No entanto, a garota chata e seu namorado não gostou nada disso. Eles estavam perguntando à gerente o que ela quis dizer com aquilo, porque obviamente eles chegaram primeiro. Yang Shen faz a mesma pergunta, perguntando se eles estão procurando problemas, já que experimentaram mais de 20 conjuntos de roupas, mas não compraram nenhuma. Ele pergunta se não é óbvio que eles não podem pagar, e eles não podem se dar ao luxo de atrasar outros convidados.
Isso faz com que esse tipo diga a Yang Shen que ele é apenas um cachorro latindo e que ele pode comprar roupas que valem dezenas de milhares de dólares, dizendo que ele simplesmente que ainda não escolheu as corretas, e por isso, não compram. Essa mulher rapidamente ordena à senhorita Wang Jiayi que embrulhe todas as roupas que foram provadas naquele momento. Se ela não comprar, as pessoas pensarão que ela não pode pagar, e que não se permite isso. O garoto pensa que a garota está dizendo algo sem sentido, já que mais de 20 conjuntos de roupas custariam cerca de 15 ou 16 mil. Ele estava apenas falando por falar, não estava falando sério. Portanto, ele diz à garota para esperar um momento, pois há muito em casa, e por que ele compraria tantos conjuntos. Ela pergunta se ele não quer comprá-los, fazendo drama, diz a ele que ainda está grávida e que já não se importa. Depois que o bebê nascer, ela não terá status algum. Essas palavras o convencem, e ele diz a ela que deve comprar tudo o que quiser, já que ele nunca disse que não compraria. Chamando a senhorita Wang Jiayi, ele diz para ela se apressar e trazer tudo o que eles pediram. No entanto, no meio disso, Yang Shen pergunta se ele está tentando roubar sua assistente. Isso deixa o garoto zangado e ele pergunta quem ele pensa que é para roubá-la e se ele pode pagar por tantas coisas. Yang Shen aponta para Wang Jiayi e diz que as roupas, os sapatos, as bolsas e as joias mais caras da loja façam uma combinação com um conjunto, já que ele ia dar de presente para ela, pois naquele dia ele precisa chamar a atenção de algumas pessoas. Com isso, Wang Jiayi está toda corada e pensa que Yang Shen está dominante, tão inteligente, e ela realmente gosta disso. Macho alfa de respeito. Parando para apreciar essa demonstração de poder. Continuando. As garotas que vieram com Yang Shen se perguntavam por que todos os assistentes estavam lá em cima, e o que era todo esse barulho lá em cima. Elas perguntam o que estava acontecendo, ao que essa garota diz para a amiga que elas deveriam subir e dar uma olhada para ver o que estava acontecendo. Quando a garota sobe, percebe que Yang Shen estava dizendo à grávida que gostaria de comprar algo para ela, pois tem muito dinheiro. As garotas vendo isso perguntam o que ele está fazendo, e as coisas ali são muito caras, e mesmo tendo muito dinheiro, não se pode sair por aí comprando coisas para estranhos. A amiga dela pergunta se ele acha que eles não se conhecem. Para calar Yang Shen, esse tipinho diz à senhorita Wang Jiayi para trazer a bolsa de 328 mil que eles viram da última vez. Ela o faz e entrega para a grávida. Wang Jiayi diz que ela parece tão feliz, já que ele está realmente disposto a gastar dinheiro por ela. Com a bolsa na mão e olhando para o Yang Shen, ela pergunta se ele pode pagar aquela bolsa de 328 mil. Ele responde abruptamente, que como ele poderia ter 328 mil sendo motorista de Uber, perguntando como ela pode ser tão rica. Olhando para Wang Jiayi, ele diz que é melhor ela ir cumprimentá-los e ajudá-los na compra da bolsa. Claro, tudo isso foi um plano do protagonista para que ele compre aquela bolsa. No entanto, ele percebe as intenções do Yang Shen e diz a ele para esperar um momento, acusando de tentar enganá-lo para que ele compre algo caro de propósito. Yang Shen responde que ele não diga besteira, e se acha que é muito caro e não quer comprar, deveria apenas dizer, em vez de jogar água suja nele. A garota se aproxima do namorado e pergunta se ele acha que é muito caro. Ele responde que não é que seja muito caro para ele, mas é parte do jogo dele interpretação. Ele pergunta se ela não percebe. A senhorita Wang diz ao namorado da garota que, se ele está se gabando de ser rico todos os dias, deveria tratar melhor sua namorada, pois ela está grávida dele e ele ainda se incomoda em gastar dinheiro com ela, dizendo que isso é demais. Essas palavras parecem incomodar bastante o rapaz, que avança em direção à senhorita. Ele diz que não crie problemas, pois, mesmo que ele não acredite, ele o esbofeteará. No entanto, alguém impede a mão dele e o segura pelo colarinho, perguntando qual é o ponto de intimidar uma mulher. Yang Shen, o levantando com uma mão, diz a ele que, se ele quer brigar, ele lutará com ele. O rapaz diz ao protagonista para soltá-lo, ou ele fará com que seja difícil a vida dele na cidade. Wang Jiayi interrompe o conflito,
dizendo que é melhor soltá-lo pois não seria bom isso acabar na delegacia, dizendo que ela tem razão decide solto mesmo, o namorado e a mulher que estão indo embora. Ela pergunta o que está acontecendo, por que estão sendo importunados, e decide simplesmente ir embora. Ela diz que ele precisa lutar, mas ele pensa que definitivamente queria se defender. Mas, naquele momento, ele reconhece que não pode vencer o Yang Shen. Então ele grita para ela, perguntando a ela se vai ou não. Ela diz que vai comprar aquela bolsa naquele mesmo dia, ou então irá retirar o bebê naquele momento, para ver como ele vai explicar aos pais quando chegar em casa. No entanto, ele diz a ela para seguir em frente, que ela deve fazer isso, pois ele não sabe se o bebê é dele. Ele diz que se ela pode se deitar com ele por dinheiro, pode fazer isso com outro por dinheiro, perguntando como ela sabe se ele é o pai, o que deixa a garota surpresa. Ela diz a ele que ele precisa parar por aí, e quando tentou ir atrás do rapaz, acabou caindo, e como ela estava grávida, ele rapidamente a levou para o hospital. A gerente, que estava observando tudo, dizia que ela usava sua barriga para conseguir o que queria, dizendo que ela realmente merecia. Um pouco cruel, a gerente dizer isso, mas não há nada que possa ser feito, continuando. Virando-se, ela pergunta ao Yang Shen se ele precisa comprar mais alguma coisa. Yang Shen responde que só precisa de um vestido mais formal. Aproximando-se da senhorita Wang Jai, ela diz para cuidar bem do Yang Shen e se certificar de que ele está satisfeito com as roupas que comprou. A garota também diz para a colega, por que não a acompanha para ver se há roupas adequadas de novo, e deixar Yang Shen escolher no seu próprio tempo. Estando sozinha com Yang Shen, Wang Jai pergunta a ele sobre o preço que ele deseja. O mesmo responde que pode dar uma comissão de 3.000 yuanes. Ela pergunta como 3.000 yuanes. Ele lembra que não disse que voltaria depois de seu próximo salário, então está dando 3.000 yuanes. Ela fica um pouco corada e diz para ele se calar, já que não deve falar sobre isso naquele lugar. Para mudar de assunto um pouco, Yang Shen pergunta se eles fazem roupas sob medida ali, e se sim, se eles podem fazer um conjunto sob medida para ele. Ela responde que sim, claro que podem, e que vão tirar suas medidas naquele momento. Enquanto ela tirava as medidas, ela se perguntava se algo estava errado, já que ele não parecia tão forte na outra noite. Então Wang Jai pergunta se ele foi à academia ultimamente, o que faz com que Yang Shen pense que o sistema o tornou mais forte com as modificações. Como ele não pode falar sobre o sistema para ela, ele diz que sim, que foi à academia porque temia não poder satisfazê-la, então foi à academia para trabalhar em seu corpo. Depois de passarem um momento romântico, alguém que estava vendo Yang Shen descer as escadas com Wang Jai, e pensava que eles estavam tão próximos e parecia que eles tiveram um caso, mas infelizmente ela não pode permitir isso, pois precisa destruir esse relacionamento naquele momento. Ao cruza com a gerente da loja está pergunta a Wang Jai, por que ela desceu com as mãos vazias e não escolheu nada que o Yang Shen gostasse. Wang Jai responde que o Yang Shen escolheu um traje de alta qualidade, feito sob medida, e que suas medidas já foram tiradas. Ela explica que precisa entrar em contato com a equipe no exterior para enviá-lo o mais rápido possível. A chefe agradece Yang Shen por ajudar e informa que o traje chegará em um mês. Enquanto o protagonista se despede da dona da loja, ela deseja que ele se cuide. Agora, Yang Shen está no carro com a senhorita Fan. Ela lhe diz que precisa ir para o hotel. Durante o trajeto, ela aproveita para perguntar quanto ele ganha dirigindo um carro. Ela o subestima, pensando que ele não ganha muito por dirigir um carro de Uber. Ele responde que viu um traje que gostou e que é difícil encontrar um traje que ele ame. A garota pensa que o protagonista é um gastador-pegador, por estar jogando com várias mulheres. Ela pensa em apresentá-lo ao seu primo, o diretor Yang, pois isso poderia garantir a promoção dele a chefe de equipe. Ela planeja enviar as fotos do protagonista a ele. Alguns momentos depois ele chega ao hotel e avisa as garotas que ele também irá jantar. Assim, basta chamá-lo quando precisarem. As garotas insistem para que ele se junte a elas, já que ele é colega de classe de Xiavan.
Ela diz que ele não deveria comer só e sim fazer companhia a elas. Ele aceita a proposta. E pensa que é só uma refeição e o que poderia passar. Dentro do hotel, várias pessoas estão reunidas. A garota apresenta seus colegas, dizendo: esse é Zhao Qin, diretor de recursos humanos, e Yang Ziqian, diretor de investimentos. Esse diz que ele começou com o pé esquerdo, dizendo que não há assento disponível para Yang Shen, causando constrangimento. Ela sugere que adicionem uma cadeira para Yang Shen, para que ele não coma no carro sozinho. Sua prima se aproxima e ia mencionar que Yang Shen é acionista do hotel, mas a garota a interrompe, pedindo para não discutir o assunto. O garçom então adiciona uma cadeira e traz o assento para o protagonista. Yang Shen termina por receber a cadeira. No entanto, a garçonete percebe que o protagonista lhe parece familiar e sente que o viu antes, mas não percebe imediatamente que ele é o acionista do hotel. Enquanto ele está sentado, Shao, perguntando quanto Yang Shen ganha dirigindo, ouviu que ele ganha 10.000 yuan por mês. Ele pergunta como isso é possível. A garota, ao ouvir essas palavras, fica impressionada, já que a renda do protagonista é muito alta. Ela fica surpresa porque eles trabalham manipulando o mercado e ganham apenas um pouco mais de 10.000 yuan por mês. Então, ela sugere ao protagonista que contrate ela para dirigir para ele, caso ele queira ganhar mais dinheiro. O protagonista está um pouco confuso com o motivo de essas pessoas estarem se dirigindo a ele depois de conhecê-lo pela primeira vez. A garota comenta com Zhao Qin que Yang Shen é bom em investimentos. Se ele tiver dinheiro extra, pode investir com ele, e ele não precisa se preocupar com nada, pois só precisa esperar pelos dividendos. Zhao Qin orgulhosamente responde que a maneira correta de investir é comprar ações, mas elas não devem ser compradas às cegas, pois é em grande parte um teste de habilidade pessoal. A garota diz à senhorita que o diretor Yang sabe muito, e quando ela se tornar oficialmente parte da empresa, precisará saber mais sobre o diretor King. Isso leva a um brinde proposto pelo gerente. E diz que é natural não saber muito sobre mercado financeiro e ele lhe ensinará tudo no trabalho. Liang Shen interrompe a conversa e diz que, já que estão falando de ações, ele tem um pouco de dinheiro de sobra em mãos, e convenientemente ele quer investir, e pergunta para que empresa de investimento ele trabalha. Zhao Qin pergunta se ele já ouviu falar da empresa mais grande da cidade, Tianmu Investment, e já que ele tem esse dinheiro em mão pode deixar que ele vai o fazer ganhar mais dinheiro. No entanto, a conversa é interrompida pela garçonete, que traz uma garrafa de vinho branco de alta qualidade. A garota pergunta por que estão trazendo bebidas, já que eles não pediram. A garçonete responde sugestivamente que está trazendo essas 2 garrafas de vinho para que o Sr. Yang possa beber. E assim ela pensa que talvez seja para o diretor Yang e se pondo de pé elogiando a sua rede de contatos, por ser conhecido por todos os diretores de grandes hotéis. O mesmo diz que talvez o gerente do hotel comprou o fundo que ele operou e, portanto, fez ele ganhar muito dinheiro, e provavelmente quer mostrar sua gratidão por isso. Assim, ele diz a ela que ela deve se sentar e beber à vontade. No entanto, nesse momento, alguém chega, é o gerente do hotel, que pergunta ao Sr. Yang, ou seja, o protagonista, se o vinho chegou. Pensando que o gerente se referia a ele, o diretor Yang diz que já o recebeu, agradecendo, pois é muito gentil enviar 2 garrafas de vinho para ele beber. No entanto, o gerente pergunta ao diretor Yang quem é ele, perguntando por que ele deveria dar-lhe vinho, já que o vinho era para o Sr. Yang. Apontando para si mesmo, ele diz ao gerente do hotel que ele é o Sr. Yang e é o gerente do departamento de investimentos. O gerente responde que não o conhece de forma alguma e aponta para o protagonista, dizendo que pediu para entregar o vinho a este Sr. Yang, não a ele. Isso claramente deixa todos surpresos, já que eles se perguntam por que o vinho seria para ele. A garota diz ao gerente que Yang Shen é apenas um motorista de Uber e pergunta por que ele daria vinho a ele. O gerente explica que ele está trabalhando lá para aprender mais sobre a vida. No entanto, com umEgen, Yang Shen o interrompe, em um claro sinal ao gerente que não revele a todos que ele é o acionista, ou seja, o segundo maior acionista do hotel.
O gerente percebe que ele não quer que sua identidade seja revelada e diz que tem algo a fazer ou está ocupado, então ele vai embora. Ele diz ao Yang Shen que se precisar de algo, deve chamar os garçons. Depois que o gerente se foi, Yang Shen diz a todos para se sentarem e se dirigindo ao diretor Ig, dizendo que ele deve continuar falando sobre investimentos, já que ele particularmente gosta de ouvir sobre isso. Ele diz que, se eles compartilharem a mesma opinião, ele lhe dará os milhões que ele tem no banco para investir. A garota percebe que o Yang Shen é alguém importante e pede desculpas por sua falta de hospitalidade. Ela sugere que eles se tornem amigos e o convida para conversar mais tarde. No entanto, Yang Shen diz que não tem nada para conversar com ela e sinaliza para o diretor Yang para se sentar ao lado dele, já que ele precisa continuar ensinando sobre investimentos em ações. O diretor Yang concorda. No entanto, ele recebe uma ligação importante e diz que precisa atender. Ele explica que o filho do presidente de sua empresa está o procurando, então deve ser algo urgente. E pede desculpas. Depois de atender a ligação, ele se desculpa, dizendo que o filho do presidente quer que ele volte para o escritório e tem que se apressar. Ele promete contar tudo na próxima vez que tiver oportunidade. No entanto, ele diz ao diretor Yang que, se ele for da mesma empresa, pode vê-lo outro dia. Ele pede ao diretor Yang que diga a Zhanlong para não incomodá-lo. O diretor Yang pergunta no telefilme se ele conhece Yang Shen, sugerindo que ele fale com o presidente. Yang Shen fala para Zhanlong não incomodar o diretor Yang, pois ele o está explicando sobre ações, e também menciona uma amiga da universidade chamada Xiavan, que deseja solicitar um emprego em sua empresa, pedindo que eles a ajudem. Zhanlong concorda em ajudar e se compromete a cuidar da amiga do Yang Shen. Ele instrui o diretor Yang a informar o Yang Shen adequadamente e ser gentil com ele, o que o mesmo concorda. Zhanlong, então menciona que emprestou dinheiro à empresa Wang na última vez e agora ajudará a amiga dela. Ele espera que ele vote a favor do investimento de sua empresa. Espera que vote a favor do investimento de sua empresa no hotel, então ele pergunta se ele tem seu apoio. Yang Shen responde que com certeza, claro que sim, pois ele é um homem de palavra e votará a favor na reunião. Com isso, o acordo está concluído e Shannon diz ao diretor Yang que explique bem ao protagonista corretamente, pois ele irá. Yang Shen, ao ver o diretor de pé, pergunta por que ele está ali parado e diz para ele se sentar e beber. Sabendo quão importante o protagonista é, o diretor Yang pergunta diretamente se ele é o segundo maior acionista do grupo do hotel, perguntando se ele se enganou no que disse. Yang Shen responde que tudo é fictício e que, se não é dinheiro, é apenas uma teoria. Ele pergunta ao diretor Yang se está correto. O diretor confirma que sim, e enquanto serve uma taça de vinho, começa a explicar ao protagonista sobre o investimento em ações. Depois da conversa com o diretor Yang Shen estava prestes a sair do local, mas o diretor o detém, dizendo que ainda não pode ir embora. Uma pessoa que o acompanhava perguntou para onde ele estava indo, já que ainda tinha até as 12 horas. A garota diz que está muito calor e sugere que vão nadar um pouco no Gold. Yang Shen concorda e se dirigem ao local. Chegando lá e andando no local, Yang Shen se prepara para entrar na água. Enquanto estava nadando, algumas garotas que estavam observando ficaram impressionadas com o quão bonito ele era e uma delas até se perguntou se ele era um nadador profissional. No entanto, o que mais chamou a atenção de uma das garotas foi a maneira extravagante como ele saiu da água. Após nadar, duas garotas se aproximam do Yang Shen para pedir seu número. Antes que ele pudesse responder, alguém interrompe e afasta as garotas. Era a garota ruiva, que abraçando Yang Shen, afirma que ele é o namorado dela e pede que se afastem. Reconhecendo a ruiva, Yang Shen a cumprimenta e elogia seu traje de banho e diz que está belíssima. Ela responde que isso é claro, já que ela é ruia, bonita e de pernas longas, conhecida como a flor da cidade. No entanto, ela o repreende por não comportar bem, perguntando o que ele estava fazendo ali e observando que ele não percebeu que as mulheres o estavam provocando. Yang Shen responde que foi com seus colegas e que ele não estava provocando, na verdade, elas estavam provocando-o.
A ruiva não ouve suas palavras, pois estava encantada com a aparência física dele, e pergunta se ele tem tempo para fazer exercícios enquanto dirige. Yan Shen responde que sim, ele tem tempo para fazer exercícios enquanto dirige, mas isso depende do seu humor. No entanto, a garota simplesmente diz para ele não se esconder, já que ela ainda não teve o suficiente que tocá-lo ainda mais. Ele diz que basta, já que a companheira de classe dele está chegando. Ela pergunta se é homem ou mulher. Yang Shen responde que é uma mulher. A ruiva pergunta se ela é mais bonita do que ela. Yan Shen explica que não é isso, mas que a garota alugou o carro dele naquele dia, e ele argumenta que a garota é simples, então ela não deve dizer bobagens e fingir que não se conhecem. A ruiva decide não incomodar mais o Yang Shen e diz que não vai interromper sua forma de flertar. Dito isso, a garota com quem Yang Shen estava saindo finalmente aparece. Ao vê-la, Yang Shen faz um sinal para que ela saiba onde ele está. No entanto, a garota diz ao Yang Shen que não é muito boa nadadora e não se atreve a ir lá. Yang Shen brinca dizendo que ela terá que esperar, pois ele irá buscá-la. Ao ver a forma de vestir da amiga do Yang Shen, as pessoas começaram a criticá-la, dizendo que ela finge ser inocente, mas seu vestido a denúncia. Por outro lado, a ruiva pensa que Yang Shen gosta de mulheres inocentes e sugere que ela mude um pouco. De volta ao Yang Shen, ele pergunta à sua amiga se ela sabe nadar. Ela responde que um pouco, mas não muito bem. Yang Shen diz a ela que a ensinará. Ele diz à garota para começar de costas na água e que ele a segurará. Quando ela se sentir segura, ela deve tentar entender o movimento. No entanto, ao entrar na água, a garota imediatamente se agarra nele e pede que ele ajude a se levantar, pois está com medo. De forma romântica, Yan Shen diz a ela que está tudo bem e que ela pode abraçá-lo. Yan Shen percebe uma briga se aproximando e se pergunta de onde vem o barulho perto da ruiva. Sua amiga diz para ele subir em suas costas, pois eles iriam embora. Chegando lá, Yan Shen pergunta imediatamente às garotas o que está acontecendo, perguntando por que estão discutindo em um dia quente em vez de nadar. A garota pergunta a ele se ele se importa com o que sua namorada está fazendo. A outra garota se pergunta quantas namoradas ele tem. No entanto, Yan Shen diz às garotas que a ruiva é apenas uma amiga e que ela o ajudou porque elas estavam flertando com ele. Ele pede para que parem de discutir. Isso faz com que a garota diga ao Yang Shen que depende dele se elas devem parar ou não. Dizendo a ele que elas vão para uma boate com suas irmãs naquela noite, enquanto eles estiverem lá, elas vão esquecer tudo isso. No entanto, ele diz para a amiga mudar de lugar, pois ele nunca foi a um lugar assim. Ela insiste em levá-lo ao hotel, dizendo que se divertirão muito e conversarão sobre tudo. A ruiva com raiva agarra a garota pelo cabelo e a joga na água, repreendendo-a por estar indo longe demais. Yan Shen diz para a ruiva que ela está sendo provocante. Ela diz ao protagonista que não gosta disso e ameaça o protagonista. Yan Shen diz que ele gostaria de ir com elas, mas toma as mãos das duas garotas e diz que eles devem ir embora. No entanto, a garota insiste que eles não podem ir embora ainda, pois não terminaram. Yan Shen diz a elas que pode compensar de maneira razoável e legal, mas elas não podem tocar nelas. Isso faz com que a ruiva pense que o protagonista é um mulherengo, mais gentil e amável. No entanto, um senhor entra na discussão e diz que eles devem falar sobre o que está acontecendo. Ele diz que é um dia quente de verão e todos tendem a se provocar. Todos devem se acalmar. A garota que foi jogada na água pergunta o que eles estão discutindo e como vão discutir se ela já bebeu muita água por causa da ruiva, e para ficarem em termos e diz ela tem que beber bastante água como ela. Yan Shen ouvindo isso pega uma garrafa de água e joga para a ruiva tomar. A garota diz que sim, e começa a tomar. Bem, a outra garota não especificou se era para beber água da piscina ou da garrafa, então a ruiva bebe a água. Depois de beber, ela diz que já bebeu a água e que a outra só quer provocar uma discussão. Agarrando Yang Shen, a ruiva diz à garota que ela deveria olhar os músculos que ele tem,
já que ele poderia derrotar vários homens sozinho, se quisesse. No entanto, a ruiva diz que, como ela disse antes, ela daria 99 pontos a ele se ele não falasse, mas se ele falasse, ela daria 59. Ela pergunta se ele não se importa com isso. No entanto, ele ignora. Então, a amiga do Yang Shen diz que eles deveriam ir ao vestiário e chamar alguém, pois mais tarde alguém viria e se eles fossem atacados, estariam em apuros. No entanto, a ruiva diz que eles não deveriam se preocupar, pois ele pode lidar com isso. Yang Shen diz às garotas que elas não devem se preocupar, pois se elas realmente chamarem alguém ele vai cuidar disso. E segurando a mão da amiga, diz a ela para continuar a ensiná-la a nadar. Minutos depois, a garota chega com alguém e aponta para a ruiva, dizendo que ele deve ajudá-la a se vingar, já que ela fez engolir muita água. A ruiva parece conhecer o cara, pois o acusa de ter mudado de gosto depois que ela o rejeitou. Ele pergunta como eles podem resolver isso. A ruiva diz que ele deve resolver isso, indicando que pois ela estava tentando enganar a seu amigo e ela interveio para ajudá-lo. Você deve resolver a situação com ela. A garota diz para ele não escutar as bobagens da ruiva, e apontando para Yang Shen, ela diz que ela e suas amigas estavam bem, até que ele começou a conversar com elas e molestá-las. Pegando-a, ele pergunta se ela acha que ele é estúpido e diz que cuidará dela mais tarde. Esse rapaz pergunta ao Yang Shen o que ele opina sobre isso, e o mesmo diz que não tem nada contra ele. Ele diz que vai dar uma chance ao Yang Shen. E aponta para um lugar específico e diz que, se ele ganhar, ele dará sua namorada para Yang Shen, mas se ele perder, ele deve rastejar debaixo dele. Yang Shen concorda e começa o jogo. Antes da largada uma garota se aproxima e diz que Yang Shen é o Holmes mais bonito ali, e ela pergunta com o que ele trabalha, e Yang Shen responde que trabalha de Uber. Ouvindo isso a entrevistadora parece mudar sua atitude com Yang Shen, e pergunta se está pronto para a começa. Ele diz que está mais que preparado. Começando ele surpreende todos com sua velocidade, superando obstáculos como se fosse fácil. A entrevistadora diz que isso é incrível, como pode um motorista de Uber fazer movimentos assim. Enquanto a entrevistadora dizia isso, Yang Shen continuava a passar pelos obstáculos como se não fosse nada. A tal ponto que assim que chega ao final, o entrevistador lhe diz que ele acaba de quebrar o recorde, durando 1 minuto e 23 segundos. Ele pergunta se ele tem certeza de que é um motorista de corridas de Uber. Ele diz que sim, mas pede para não discutirem sobre isso. Pois ele quer ver se essa outra pessoa pode ganhar dele. Outra pessoa vai jogar, e quando o jogo dá início, ele acaba surpreendendo já que é mais rápido que uma bala. Sim, literalmente mais rápido que uma bala. Para fracassa rapidamente. Já que não durou nem 2 segundos e caiu nos primeiros obstáculos. A Rui, enquanto rir, diz para Shen Lijun se isso é tudo que ele tem, e que foi bastante vergonhoso de sua parte. Yang Shen diz que ele era muito rápido, durante 1 segundo ele foi muito rápido. A amiga do Yang Shen diz que ele é bom e que não percebeu o quão forte ele ficou depois da formatura. Yang Shen recebe um prêmio, agradece a garota, e ela dá um beijo em sua bochecha, como mais um prêmio de vitória. A ruiva fica com ciúmes e pergunta por que não pode receber um prêmio sem um beijo. A garota diz que foi um agradecimento a ele. A ruiva reclama, mas a amiga responde que é o agradecimento dele. Passando para Shen Lijun, ele diz a Yang Shen que esse tipo de jogo não é interessante, e ele só foi ágil e teve sorte, e convida Yang Shen a uma corrida de carros e se ele ganhar o mesmo não o vai molestar mais. Yang Shen diz que vai aceitar o desafio e se ele perder, ele pode pedir qualquer coisa que queira. E pergunta se assim está bom. A ruiva diz que Li Yun é um piloto experiente e que Yang Shen provavelmente perderia. No entanto, Yang Shen aceita o desafio. E diz que também condiz como um profissional. Assim, no próximo episódio, veremos uma corrida profissional alucinante. Não percam! E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal.
Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.